Agora, algumas pessoas têm medo do juízo, pastor Luiz Carlos. A gente tem que ter medo mesmo, já que estamos vivendo no tempo do juízo? Normalmente nós relacionamos, né, juízo como se a pessoa estivesse devendo alguma coisa ou fez alguma coisa errada e por isso ela normalmente é presa, é levada a um julgamento, né? Então, normalmente a questão de juízo nós nos relacionamos com medo, né? Com alguma falta, estamos em débito com alguma coisa. E nós vamos ver exatamente na lição desta semana que o juízo ele vai um pouco mais além do que essa questão de simplesmente uma pessoa culpada sendo julgada, né? Mas o juízo, nós vamos ver que ele tem uma questão de vindicação também, né? Ou seja, de que mesmo aqueles que vivem uma vida correta, justas são reconhecidos diante de Deus, né? Por essa vida justa que viveram, que procuraram viver aqui nessa terra. Então, essas pessoas serão vindicadas, né? Declaradas justas por esse fator. Então, nós não deveríamos olhar e encarar o juízo simplesmente com um aspecto negativo, de medo, mas olharmos um pouco com um aspecto de certeza, né? De certeza, de salvação. Bom, eu ao ler o livro do Apocalipse, eu cheguei à conclusão, pastor Estina, que existe um grupo de seres que realmente tem que temer o juízo, porque eles já estão condenados. E esse grupo, diz o Apocalipse, é o diabo e seus anjos, porque foi preparado um lago de fogo e enxofre. E esses seres, eles estão tentando acabar com o planeta, ou seja, a criação de Deus. Então começaram a destruir ou poluir a água, o ar, criar uma série de doenças, tempestades, vendavais, e nós somos criaturas de Deus, também tem tentado destruir-nos. Agora, existem pessoas que acabam ficando do lado desses seres, e não é esse o perigo dessas pessoas terem medo do juízo? Bom, quando Jesus, em Mateus 25, falou da separação, ele usou a expressão dos bodes das ovelhas, né? Na verdade, aqueles que querem servir a Jesus e aqueles que não querem, ele disse que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, as pessoas que seguem o diabo e seus anjos vão para o fogo eterno. Agora, eu tenho pensado assim, quando se trata de juízo, eu penso na igreja. A igreja é o lugar, e quando falo de igreja, eu estou falando de Jesus, é o lugar onde você confessa e é absolvido. É diferente, por exemplo, da delegacia. Na delegacia, você confessou, vai preso. Mas no santuário de Deus, você confessou, é absolvido. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona e deixa, alcança a misericórdia. Então, eu fico totalmente tranquilo, porque o meu nome no juízo ser aprovado ou não depende de uma cartinha assinada por mim. Depende de uma carta assinada por Jesus. E ele diz assim, bom, o Neumoel aceitou, então eu assino por ele. E aí, meu amigo, é vitória por goleada. Com certeza. Bom, pastor Luiz Carlos, aqui nesse nosso guia de estudos, diz que o nosso mundo ele realmente foi muito injustiçado. Porque Satanás prometeu uma coisa para Adão e Eva. Olha, em certo sentido ele cumpriu, só que ele achou que fez aquilo como se fosse algo muito bom. Falou, vocês conhecerão o bem e o mal. Mas eu percebo que a gente conhece mais o mal, né? Ele causou uma coisa tremenda aqui. E Deus prometeu que vai pôr fim a essa injustiça que ele tem causado nesse planeta. Esse tem sido a nossa esperança, né? Nós olhamos o mundo, como você mesmo disse, muita dor, muito sofrimento, muita injustiça, a morte, né? Ceifando a vida de pessoas queridas que nós temos.
Então, tudo isso nos causa dor, nos causa pesar. Um outro problema muito sério, nós olhamos as pessoas e nós vemos, por exemplo, o ímpio, né? Aquele que não faz a vontade de Deus, parece que prosperando, tendo cada vez mais, enquanto que aquele que procura ser fiel, que procura andar nos caminhos de Deus, procura manter comunhão com Deus, enfrenta provações, enfrenta dificuldades na vida. E a grande questão do ser humano sempre foi essa. Por quê, né? Onde está Deus, né? Quando essas coisas acontecem. Então, é interessante esse texto aqui do Salmo, do nosso guia de estudo, que diz assim, né? Ali o salmista está relatando exatamente as proezas do ímpio, né? E ele fica questionando, até quando? Onde está Deus? Quando ele vai intervir para resolver o problema, né? Aí ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles, né? Muito bonito esse texto, né? Quer dizer, entrei no santuário e eu vi o fim deles. Ou seja, haverá um momento em que a justiça será feita. O bom será reconhecido, né? O bem será reconhecido e o mal será realmente punido e receberá as suas consequências de ter praticado aquilo que é errado, aquilo que é mal. Já que o pastor Luiz Carlos citou o livro de Salmos, eu me lembrei de Davi, que num dos salmos dele, ele fala assim, olha, eu quero a tua justiça, Senhor. Ou seja, Davi, ele parecia uma pessoa assim, culpada, porque matou lá uma pessoa para ficar com a esposa do outro, e mesmo assim ele pedia a justiça divina, pastor? É porque quando nós aceitamos o plano de Deus para a nossa vida, quem é julgado não é a pessoa, é Jesus que está sendo julgado. Porque Jesus é a nossa justiça. Então, eu devo ser bom em razão de um relacionamento que eu tenho com Jesus. Mas não porque sendo bom eu serei salvo. Porque eu posso dizer assim com toda tranquilidade, o meu melhor é uma droga. O meu melhor é chamado por Isaías de trapo imundo. Agora, não é o meu melhor que me leva para a eternidade. O que me leva para a eternidade é eu aceitar o que Jesus fez por mim, o que Ele faz por mim. E quando isso acontece, então, à frente do meu nome, o Senhor Jesus manda escrever lá, foi aprovado. Por que eu fui aprovado? Porque eu aceitei o plano de Deus, aquele plano que Deus fez para a minha vida. Eu não sei se eu tenho um minuto mais nesse bloco, mas eu gosto de pensar que eu, pessoalmente, fui predestinado para ser salvo. Pastor, você está dizendo que tem predestinação? Estou dizendo que tem. Estou dizendo que há predestinação. Romanos 8 diz isto, que Deus nos predestinou para sermos segundo a imagem do seu Filho. Se eu aceitar o plano de Deus, Deus já escreveu que eu estou salvo. Então, agora, não é também pelo fato de eu estar salvo que eu vou viver fazendo coisas erradas por aí, porque se realmente eu estiver salvo, a minha vida será diferente. Então, as minhas boas obras, elas serão apenas e tão somente frutos do meu relacionamento com Jesus, que é o Senhor da minha vida, que é o meu Salvador, e por cuja graça eu vou para a eternidade. Exatamente. Esse aspecto muito interessante, pastor Emanuel destacou aí, que na realidade quem é julgado é Jesus, né, pastor? Na realidade Jesus, ele pagou o preço que nós tínhamos que pagar. E tudo isso é profundo, é muito inspirador, é muito bonito, mas nós temos um problema na natureza humana, enraizada na natureza humana, que se nós não estivermos envolvidos, se nós não estivermos fazendo alguma coisa, parece que não está bom, parece que não vale, né? Então esse é o nosso grande luta, né? Então a gente vê o processo da salvação, é um processo de crer, né? Olha, eu creio, me entrego e aceito a graça de Cristo,
mas nós ficamos ali com um inimigo, às vezes, por trás cutucando e dizendo, não, você não presta, ou você tem que fazer isso, tem que ser aquilo, tal. É uma luta muito grande. Nós precisamos cortar algumas raízes, não é? Então, por exemplo, às vezes nós entendemos que temos que pagar alguma coisa. Eu dou um exemplo muito simples, muito prático. Eu sou convidado para uma festa. E o dia que eu fizer uma festa, eu me sinto na obrigação de convidar a pessoa que me convidou para a festa dela. Quer dizer, nós vivemos num sistema de pagamentos, de cobranças. E em questão de salvação, não tem cobrança, não tem pagamento. O pagamento já foi feito, basta apenas aceitar. E essas raízes, né, elas precisam ser arrancadas para a gente poder receber os benefícios, porque se elas não forem arrancadas, nós vamos continuar acreditando que as obras, elas têm uma parte importante na nossa salvação. E aí não seremos salvos, porque pelas obras nenhuma pessoa será salva. E por isso, Jonathan, a questão do medo, né? É muito relacionado com o juízo, né? Então, esse sentimento de medo, por isso, nós olhamos constantemente as imperfeições da natureza humana e nunca nos vemos preparados, né? Sim. Porque nós estamos olhando para a pessoa errada. Tem que olhar para Cristo. Exatamente, estamos olhando para a pessoa errada. Exato. Então, por isso, para muitas pessoas, juízo é um pavor, né? Eu estou devendo, já antecipadamente já estou devendo. Mas Né? esquece que Cristo pagou, né? Exato. Então, acho que o juízo, ele é também uma questão de valorização. A valorização daqueles que creem no Senhor e a valorização também do Senhor, porque é a vindicação também do próprio caráter de Deus, não é? Eu tenho que confessar que algumas coisas eu também não entendo. Por exemplo, eu vou dizer uma aqui, e eu espero que os telespectadores me entendam e me perdoem também. E eu não entendo como que num lugar santo, diante de um Deus santo, um ser santo se tornou pecador. A Bíblia diz que isso é um mistério, então eu não tenho obrigação de entender, não é? Mas o juízo vai me mostrar tudo isso daí. E o juízo vai mostrar que Deus é Deus, que Deus é verdadeiro. E olha, e nós teremos um tempão, primeiro um milênio, para analisar um monte de coisas, e depois uma eternidade, não vou dizer inteira, porque eternidade não tem como você avaliar o tempo, né? Sim, sim. Para estudarmos o plano de resgate que Deus já havia elaborado antes de nós cairmos em pecado. O juízo é uma coisa maravilhosa e nós deveríamos ficar felizes ao estudar esse assunto. E, inclusive, o senhor mencionou esse ser, Satanás, né, o adversário de Deus, e nós havíamos falado no bloco anterior que às vezes a pessoa não entende o que está acontecendo. E Satanás é o criador da morte. E Deus nos criou para a vida, né, pastor? E a gente vê em alguns textos que o nosso guia de estudo menciona, que esses textos mencionam quem é o verdadeiro Deus, como ele verdadeiramente é. Às vezes uma pessoa morre e alguém diz assim, foi Deus quem quis. Deus não queria que ninguém morresse, não é isso? A morte foi uma consequência, né? Uma consequência do pecado. E quem, na realidade, originou o pecado foi Satanás, né? Então, na realidade, a morte é uma consequência dessa separação de Deus, né? Essa ruptura que houve, começou lá com Lúcifer no céu e depois aqui no nosso planeta com Adão e Eva, e o resultado disso foi a morte, né? E a morte realmente, diz a Bíblia, veio a todos os homens, nenhum deles ficou isento disso. E a gente vê assim essa questão do caráter de Deus sendo questionado, né? E muitas vezes mas por que Deus permitiu, né? Como você mencionou, né? Essa tragédia, por que Deus permitiu o desemprego, essa doença ceifando a vida de alguém que a gente ama, na verdade?
E então parece que Deus ele não está fazendo nada, né? Ele está no canto, quieto, apático à situação que está ocorrendo no mundo. E nós muitas vezes, além de tudo isso, ainda o acusamos de ser o responsável por isso, né? Quando lamentamos dessa forma, né? Senhor, por que está acontecendo assim, né? Então nós vemos que na realidade o juízo, ele Deus de uma forma bastante, a princípio ampla, né? Vai mostrar exatamente esse aspecto da justiça, né? De que não, naquele momento assim, assado, aconteceu assim, por que aconteceu? Nós teremos a resposta pessoal, detalhada dos porquês, né, que ocorreram. Como disse o pastor Nemuel, nós vamos ter um milênio aí, né, para realmente analisarmos todas as questões, tirarmos todas as dúvidas e termos todos os nossos porquês respondidos, né? Eu particularmente penso assim, quando fala nessa justiça, bom, penso porque estudei aqui e cheguei a essa conclusão, né? É como eu apanho na escola e eu sou pequeno e um grandão vem lá e me bate. Eu falo, você vai ver, vou chamar o meu pai ou vou chamar meu irmão mais velho e ele vai fazer justiça. E aí vem o meu pai e o meu irmão mais velho e o meu adversário quando vê falou, senhor, desculpe, não era bem isso, né? Não foi bem assim, né? Eu vejo assim o juízo, porque nós fomos atingidos por Satanás. Ele que tem que ter medo, porque a gente tem um irmão mais velho tremendo, né, pastor Estino? Eu gosto de pensar, Jonathan, pastor Luiz e amigos, que a gente tem que confiar em Jesus. Você pode ter até dúvidas, pode não entender. Os homens da Bíblia não entenderam. Moisés, quando viu toda a terra, ele falou assim, mas por que, Senhor? Por que eu não posso entrar? Quer dizer, a nossa mente fica povoada de dúvidas, de preocupações, de porquês não respondidos, né? Agora, o que a gente não pode fazer é permitir que estas coisas sejam transferidas para Deus. Sim. Você pode não entender as coisas, mas você tem que confiar em Deus. Porque quem confia recebe as respostas. E eu preguei agora esses dias Romanos 8, e eu tenho sido um estudioso ultimamente, que tenho tido mais tempo para estudar, não é? Romanos 8 começa dizendo assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bom, eu não entendo, não faz mal. Aqui está dito que desde agora, desde já, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu aceito isso. E isso é bom para mim. Claro. Então, ao invés de eu jogar a culpa sobre Deus, de tudo que está acontecendo de ruim nesse mundo, e a culpa, como disse o pastor Luiz, não é de Deus, é de Satanás, que foi ele que inventou esse negócio chamado pecado, né? Ao invés de eu jogar a culpa em Deus, eu tenho que acreditar nas promessas de Deus. E olha, e para cada dia, Deus tem uma promessa nova. Veja que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e elas alcançam até 1000 gerações. Então eu não vou nem me preocupar em ficar discutindo o porquê disso, o porquê daquilo. Eu vou acreditar na misericórdia de Deus, acreditar nas promessas de Deus, e eu serei um cristão muito mais feliz. Com certeza. E nesse aspecto, só pode ou só acusa, né, vamos dizer assim, culpa a Deus dessas tragédias e desgraças todas, quem não conhece realmente um pouco do Calvário, né? O que o próprio Deus passou quando viu ali o sofrimento do seu próprio filho, né? Então, acho que quando você se concentra um pouco na vida de Jesus aqui, no seu sofrimento, na sua angústia, né? no seu martírio como homem, assumindo a culpa e os pecados da humanidade, você começa a realmente ver a profundidade do amor de Deus, né? De quem realmente Deus é e de como esse Deus ama realmente cada um de nós, né? A gente
depois de ter estudado Daniel 7, a gente percebe que aí no finalzinho, depois daquele período em que a ponta pequena, que simbolizava a igreja dominante medieval da época, e que encerrou um ciclo em 1798, ele viu alguns livros e começou um julgamento. E a gente vê depois o próprio Jesus chegando diante do Pai, e a gente vê mais à frente o estabelecimento do reino eterno, a volta de Jesus. Então, a segunda vinda de Cristo é plenamente certa. Ela realmente vai ocorrer. E a gente vê alguns textos aqui, nesse guia de estudo, por exemplo, no caso de Jesus dizendo, vou preparar-vos lugar. E a maneira de Jesus voltar descrita em Atos 1, verso 11 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Essa maneira de Jesus voltar é importante a gente saber, pastor Estilo? Sem dúvida alguma. Assim como o vistes subir, não é? Corpórea, real, visível, todo olho o verá. Não é uma coisa de alguém dizer assim, olha, ele está lá no Japão ou nos Estados Unidos. Não, todo olho o verá. E eu acho que nós deveríamos concentrar as nossas esperanças na volta de Jesus. O tema dominante da Bíblia, em seus 1189 capítulos, de 66 livros, o tema dominante é a volta de Jesus. São mais de 2.500 referências sobre o assunto, sobre o tema. Às vezes nós gastamos muito tempo falando de tantas coisas e nos esquecemos do que é essencial. Porque a volta de Jesus é o ato culminante para nós, os seres humanos, não é? É o momento do resgate. Claro que hoje a gente vive sob uma tensão tremenda, sob pressão. O inimigo ainda tem o seu campo de atuação, mas quando Jesus voltar, o seu campo de atuação acabou. E aí nós iremos para o lar. Vai ser bom demais. Com certeza. Aqui o pastor Estina citou uma frase de Romanos, capítulo 1, onde diz que nós fomos predestinados para o bem. E algumas pessoas acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem que se preocupar mais, posso deitar em berço esplêndido. Essa é uma realidade, pastor? Não, não é, porque a salvação não é um ato. A salvação é um processo. Há na Bíblia textos que dizem que fomos salvos, textos que dizem que estamos sendo salvos e textos que dizem que seremos salvos. Quando o crente aceita Jesus movido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem leva a Jesus, ele então é justificado. Naquele momento ele foi salvo. É a história do ladrão que se arrependeu lá na cruz. Foi salvo e ponto. Mas continuando a vida, nós temos que continuar o nosso relacionamento com Jesus. E esse relacionamento vai nos santificando. E quando Jesus voltar, então, nós seremos glorificados. Um indivíduo pode até, Jonathan, aceitar Jesus hoje, mas amanhã não querer mais Jesus. Então, ele esteve salvo por um momento, mas está completamente perdido hoje, porque ele rejeitou. A história que Jesus contou na parábola do semeador prova completamente isso que eu estou falando. Isso não é teoria, é uma realidade. Algumas sementes caíram no meio do pedregal, elas brotaram, mas elas morreram. Outras caíram entre os espinhos e foram sufocadas. O grande segredo da salvação é que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, eu preciso fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador e como Senhor da minha vida. E eu tenho que viver com Ele em relacionamento íntimo. E ao eu viver com Jesus nesse relacionamento íntimo, a minha vida é transformada de glória em glória. E quando Jesus regressar, então eu receberei a glorificação. Aí eu estarei para sempre livre
do problema do pecado. Em cada fase, Deus nos livra de alguma coisa, né? Quer dizer, Deus nos livra do poder do pecado, Deus nos livra da presença do pecado, Deus nos livra de tudo, basta que estejamos com Ele. Inclusive, eu me lembro muito bem daquele texto que Jesus disse, que Ele é a videira, vocês são os ramos, ou nós somos os ramos. E aquele que permanece nele, de maneira nenhuma ele lança fora. Pastor Luiz Carlos, existe um outro texto que algumas pessoas gostam de usar. Isso se encontra em Efésios capítulo 2, verso 8. E eles dizem assim que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, estou salvo pela graça e pela fé, então não preciso fazer mais nada. Está resolvido o problema. E com isso, alguns acabam fazendo coisas que um cristão jamais faria. Esse é um grande conflito, né, que as pessoas têm. Nós somos realmente salvos pela fé, pela graça, e isso é inquestionável, não é verdade? No entanto, o próprio texto, se lido com bastante atenção, diz lá que fomos criados em Cristo para as boas obras, né? Então, dentro desse processo da salvação, está o processo da aceitação do crer em Jesus, o novo nascimento. Quer dizer, você não pode permanecer na prática do pecado voluntariamente como você era antigamente. Então, o Espírito Santo atuando na nossa vida vai nos transformando, vai nos moldando cada dia à semelhança de Jesus. É lógico que isso é um processo de dependência de Deus, de oração, de estudo da Bíblia, de comunhão pessoal, onde vão sendo mudadas as nossas atitudes, as nossas ações, para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus, que é o principal objetivo, né, da redenção, nos tornar a ser como realmente Deus planejou que fôssemos, né, sem a ação do pecado maculando as nossas ações, as nossas atitudes diárias. Né? Mas se a gente foi criado, então, agora para boas obras, parece que ela tem algum papel aí na vida do cristão. Sem dúvida. O que acontece, Jonathan, é que a Bíblia diz assim, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E uma nova criatura, como disse Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu queria ser assim, enfático, e eu queria que o telespectador entendesse isso aqui com clareza. Quando Cristo vive em mim, não sou eu quem pratica as obras, mas é o Cristo que vive em mim que realiza as boas obras. E isso está claro na Bíblia. Porque é Deus quem opera em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Porque por mim, e eu estou naquele primeiro estágio de Paulo, que ele dizia assim, fazer o bem eu quero, mas não consigo. Fazer o mal eu não quero, mas esse eu faço. Então, quem tem que fazer é o Cristo que vive em mim. E se ele vive realmente em mim, as obras vão aparecer. Por isso que de vez em quando nós fazemos algumas coisas que elas aparecem de repente na nossa mente por influência do Espírito Santo e nós realizamos aquilo e aquilo cria um resultado fantástico. Por quê? É Deus operando em nós. E eu poderia aqui contar diversas situações, o tempo não nos permite, mas cada vez que nós damos oportunidade para Deus operar através de nós, para Jesus realizar a sua obra por intermédio de nós, as coisas acontecem, as pessoas são salvas e o nome do Senhor Jesus é honrado e glorificado. Maravilha. Esse é o principal objetivo, né, pastor? Mesmo as obras que nós produzimos, ela não deve servir para exaltação própria, né? Para eu me comparar com as pessoas e dizer assim, poxa, eu sou melhor do que ele, sou mais santo do que ele. Não, ela tem o objetivo de trazer honra, trazer glória a Deus, né? Mostrar que realmente o poder de Deus é que está agindo, atuando ali para transformar essa pessoa, para mudar as atitudes dessas pessoas. Inclusive, nesse guia de estudo, aparece o texto de 1 Coríntios 4, verso 5, onde diz, no juízo cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, o louvor nós vamos receber depois. Não é aqui na terra não, né? Bom, nós estamos assim chegando quase ao final do programa. Eu queria
destinar esse finalzinho com o pastor Luiz Carlos e o pastor Estina. Primeiro o pastor Luiz Carlos. Luiz Carlos, nós estudamos aqui as profecias de Daniel e nessas profecias nós temos o fundamento da Igreja Adventista também. Porque a Igreja Adventista surgiu logo ali no início de 1844, ou depois de 1844, e foi organizada alguns anos depois, porque acreditava e acredita no retorno ou na volta de Jesus. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa perseverança adventista, que alguns acham até que pode ser teimosia, né? De estar pregando a volta de Jesus desde 44 até agora e crendo que está muito próxima à sua vinda. E a própria lição que nós estudamos durante essa semana e durante todo esse período, ela exatamente foi para esse aspecto, para nos convencer cada vez mais de que esse dia, a volta de Jesus, é algo realmente que está muito próximo, às portas de acontecer. E isso sempre foi o principal aspecto da pregação adventista, né? O seu próprio nome, né? Adventistas, já mostra que nós acreditamos nisso, que nós esperamos isso. E segundo a lição específica dessa semana, o juízo, ele é o último acontecimento. É o último acontecimento, então todos o aspecto profético se cumpriram e nós estamos vivendo hoje no último aspecto, que é exatamente a realização do juízo. Quando esse juízo terminar, nós teremos então a segunda vinda de Jesus. Então, isso realmente é algo que nos deixa muito felizes, muito contentes, sabendo que nós estamos vivendo nesse momento final da história desse mundo. É um privilégio, é uma grande responsabilidade para nós de estarmos preparados para esse dia feliz de encontro com o nosso Salvador. Então, que você realmente tenha essa expectativa de que realmente esse dia está chegando, está muito próximo e que nós devemos estar preparados para ele e que o juízo que está acontecendo deve despertar em nós essa certeza da salvação em Cristo Jesus. Pastor Nemuel, Apocalipse capítulo 14, aparece aqui 3 mensagens angélicas, que também os adventistas começaram a pregar lá em 1844, 1843. Uma delas diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Parece que esse é o conselho para a pessoa que está esperando a volta de Jesus, não é? A adoração tem que ser realmente a Deus, né? Porque o que está em jogo aqui nesse planeta é o quesito adoração. Quem é que você quer adorar? Por se tratar de um trimestre inteiro falando sobre profecias, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Sim. E no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, a Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu tenho que fazer o seguinte: acreditar em Deus, em tudo aquilo que Deus falou. Se eu acreditar em tudo que Deus falou, eu não vou acreditar no que o diabo falou. É verdade. E o diabo pode dizer até algumas verdades, mas ele é o pai da mentira. No meio de uma porção de verdades, ele vai colocar alguma mentira para me enganar. Se eu acreditar nos profetas, eu vou estar seguindo a linha de raciocínio de Deus. E aí o que vai acontecer? Muito em breve, todas as coisas se concretizarão. E aqueles que seguiram o plano de Deus, como foi o pedido do salmista, guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno nos leva aos portais da eternidade. Jesus prometeu: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu pessoalmente, e por causa disso eu convido você para fixar
a esperança, a expectativa na promessa de Jesus, que muito em breve virá. Virá para nos buscar e nos levar para a eternidade. O grande conflito finalmente vai acabar. E nós estaremos para sempre com Jesus. Acredite, essa é a verdade da palavra de Deus para você e para mim.